Quando vocês contam para alguém que vocês escolheram cursar psicologia, vocês já ouviram: nossa, mas psicologia, o que a pessoa que é psicóloga faz? Ela fica só ouvindo? Só ouvindo? O que alguém que procura terapia faz? Fica lá falando, só falando? Né? Existem ideias de que esse processo de escuta e de falar do que a gente sente é algo, né, uma perda de tempo, é algo que não leva a lugar nenhum. Como assim? As pessoas pagam para falar? Como assim? Você fica o dia todo lá ouvindo? Ah, se for para conversar, eu converso com alguém da minha família, converso com algum amigo meu, converso comigo mesma. Existe toda uma ideia de que a nossa atuação profissional seria algo descabido. E aí, como que historicamente se constrói esse campo de atuação em que a nossa principal forma de trabalho é a escuta, né? O ponto central do nosso processo de cuidado é a escuta. Como que a gente pode conversar com as pessoas e explicar para as pessoas sobre essa área da nossa prática profissional? Vamos abrir aqui nossa apresentação. Eu vou me basear, né, em dois livros. Um é um livro de uma psicanalista mexicana que chama Marina Castanheda e chama Escutar-nos, né, sobre a escuta. O outro é O Palhaço e o Psicanalista, do Christian Dunker, um psicanalista brasileiro, em que ele também fala como a arte de escutar está presente, né, no trabalho de quem é psicólogo e também no lúdico, como na questão teatral, como na questão do circo, falando do palhaço, que é o Cláudio Tebas, que também escreve o livro junto com ele. Nesses dois livros, né, a questão de que escutar não é só escutar, né? Escutar tem uma forma de atenção, uma forma de sensibilidade, uma forma de cuidado, né? É algo bem interessante para a gente pensar a nossa profissão e pensar a prática clínica, as psicoterapias, né? Então, quando a gente fala sobre a escuta, o que é importante a gente considerar? Muitas pessoas se perguntam qual é o propósito de consultar uma psicoterapeuta, quando poderia falar com igual facilidade, a um menor custo e por mais tempo, com um amigo ou uma amiga. A resposta é complexa e não é possível esgotá-la, mas está relacionada a como há uma forma de escutar muito particular de uma psicóloga ou psicanalista. Então, gente, o que torna a nossa escuta como profissionais da psicologia uma escuta particular, uma escuta específica? Né? O que ao longo dos anos de formação, vocês estão no primeiro ano, há mais 4 anos pela frente, com várias matérias, com estágios, como que essa escuta vai ser formada? Qual que é a diferença da escuta de uma forma geral para a escuta profissional em psicoterapia? Bom, em primeiro lugar, não podemos compartilhar tudo com os nossos amigos e as nossas amigas. Tem coisas que a gente não conta para as pessoas por pudor, coisas que a gente não conta por consideração, né? Às vezes a minha dificuldade é justamente com a pessoa com quem eu estou conversando, ou é algo que eu não quero que ela saiba, que eu me envergonho, ou é algo que se eu falar sobre isso, ela vai se sentir chateada, né? Vamos imaginar que algo muito importante na vida dela, ela perdeu, e eu quero falar sobre isso na minha vida. Por consideração, eu não conto. Com um profissional da psicologia, não vai ter essa relação de proximidade.
Então, é um profissional que tem o preparo para que eu possa falar de temas que em outras situações eu me envergonho, em que outras situações eu fico constrangida. E a pessoa também não precisa se preocupar com como eu vou me sentir, se eu vou pensar algo sobre ela, se eu vou me decepcionar. E afinal de contas, nós também nos preparamos para que o foco seja o que aquele tema significa para aquela pessoa, o que aquele tema faz aquela pessoa sentir, e não os efeitos que desperta em nós, né? Nós fazemos todo um processo de cuidar da nossa sensibilidade, em que a pessoa não precisa se preocupar em nos magoar, não precisa nos preocupar, não precisa se preocupar em nos chocar, não precisa se preocupar que nós vamos reprovar, não. Existe toda uma formação para que essas reações de mágoa, de choque, de julgamento, de escândalo, de constrangimento, não atrapalhem a nossa escuta. Porque, afinal de contas, naquele espaço, na relação de psicoterapia, o importante é que a pessoa possa falar sobre tudo, possa falar sobre o que ela desejar falar, possa falar sobre o que ela sente sem outras preocupações, sem filtros, sem inibições. Além disso, cada pessoa tem áreas obscuras, sentimentos dos quais poderia envergonhar-se e também os que não consegue ter consciência plena. Não tem coisa que a gente sente, mas não conta, mesmo para as pessoas que são muito próximas. Mas tem coisa que a gente sente e nem para a gente mesmo a gente conta, no sentido de que a gente evita pensar sobre aquilo, que a gente se incomoda quando aquele conteúdo chega, a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Sabe quando você está sentindo alguma coisa e você não consegue nomear? Nossa, não sei bem o que é isso, não sei bem o que é que eu estou sentindo. Então, a terapia também vai ser um espaço para a gente trabalhar com as emoções que sozinha a pessoa acha difícil lidar, acha difícil entender, acha difícil até mesmo contar o que é, dar um nome para o que é. Os psicólogos e psicólogas estão treinados para discernir, para diferenciar emoções sutis, às vezes ocultas ou contraditórias, de uma maneira mais refinada e completa. Então, a nossa formação nos leva a olhar para essas emoções, né, com um olhar mais atento, com um vocabulário maior, com referenciais para pensar essas emoções e a diferença entre elas, com todo um referencial também sobre como ajudar para que a pessoa identifique essas emoções, para que ela entre em contato com essas emoções, para que ao perceber essas emoções, ela possa também encontrar formas de elaboração, de lidar com elas. Isso é o que a nossa formação vai contribuindo para que a gente possa escutar as pessoas de uma forma diferente do que as pessoas no geral escutam, né? Outra diferença: os amigos e amigas podem escutar com mais atenção o que lhes interessa e o que diz respeito a elas. Ah, o meu amigo adora guitarra, como eu. Então, quando eu falo de guitarra, ele ouve com muita atenção. Ah, e a minha amiga, ela adora psicologia. Então, quando eu conto do curso, ela pergunta tudo. Mas com psicólogo e psicóloga não é assim, não vão ter aqueles temas que têm mais afinidade, os temas que têm um interesse em comum. Não. Um psicólogo ou psicóloga que não tem interesse próprio no vínculo pessoal pode escutar tudo o que é dito com o mesmo cuidado e sem selecionar o que agrada ou não. Pode ser que eu nunca tenha jogado beisebol na minha vida, mas quando uma pessoa me conta sobre beisebol, eu vou ouvir com muito interesse sobre o que significa dentro daquela história de vida. Pode ser que a pessoa tenha uma religião muito diferente da minha, muito diferente das religiões que eu conheço. Mas eu não vou ouvir sobre a religião dela pensando na minha, ou pensando se eu tenho religião ou não. Não, eu vou ouvir a religião dela pensando o que aquela religião significa naquela história de vida,
como que aquela religião se insere naquela trajetória, naquela construção de sentidos. Eu não vou ouvir os assuntos pensando no que eu tenho interesse ou não, nos temas que eu tenho afinidade ou não. Eu vou ouvir os assuntos pensando no que eles significam para a pessoa, pensando na importância que eles têm na história de vida, né, da pessoa. Em uma relação de amizade, se espera uma reciprocidade, na qual há uma alternância. Você me conta uma coisa, aí eu vou lá e conto algo que aconteceu comigo, aí você me fala de uma dificuldade que você está passando, eu vou e falo que eu tive uma dificuldade parecida no passado, aí eu te conto como foi que eu resolvi, aí você vai lá e diz que prefere fazer diferente, né? Vai alternando. Já na terapia, não. As questões pessoais do terapeuta não têm espaço, né? O que importa é como aquela vida é vivida a partir do referencial da pessoa, né? As minhas questões pessoais, os meus interesses pessoais não estarão em questão. O que mais que a escuta de alguém que é profissional da psicologia é diferente da escuta em situações comuns? Terceiro, os amigos e amigas não têm a formação e o preparo para fazer as perguntas necessárias, nem para reconhecer os sintomas dos transtornos psicológicos, nem para fazer interpretações. Todas essas questões nós vamos ter preparo durante o curso, né? Preparo para fazer perguntas, como perguntar, que perguntas vão contribuir para que a pessoa se expresse melhor, fale mais, como que a gente reconhece os sintomas dos transtornos, que sintomas são esses, como que é importante lidar diante dos sintomas, nossas interpretações. Psicólogo ou psicóloga conduzirá a relação para que as atitudes sejam melhor compreendidas e possam ser mudadas, para que a comunicação se dê de forma mais clara, para que a forma de pensar e se relacionar com as demais pessoas se transforme. Então, esses são alguns eixos, né? A pessoa pensar sobre si mesma, a pessoa poder se comunicar melhor e a pessoa se envolva em mudanças para ela e para os relacionamentos dela. Para isso, não são necessários apenas conhecimentos técnicos especializados, né? Ler bastante, ter bastante estudo, isso é muito importante. Mas alguém pode ter lido livros de psicologia e não ter essa formação. Por quê? Porque é necessária a experiência clínica. Por isso que no curso de psicologia nós temos os estágios, para que faça parte da formação a experiência prática. Em quarto lugar, o contexto da sessão de terapia promove honestidade, ou então não haveria sentido no investimento de tempo e de dinheiro, né? Vai sendo construído um espaço para a pessoa se sentir à vontade, se sentir confortável, se sentir segura, para que ela tenha confiança. E quando esse vínculo de confiança é construído, a pessoa sente que pode falar mais de si, ser mais sincera, ser mais honesta, como a gente falou lá no começo, entrar em questões que até para ela mesma ela evita, ela inibe. Então, a terapia, ela leva a um processo em que a pessoa passa a ser mais honesta em relação a como ela é, em relação a como ela se sente, a como ela vive. Em relações de amizade ou familiares, a honestidade pode não ser a prioridade, já que há outras preocupações, como a imagem transmitida, a proteção da relação, o medo de incomodar, o medo de preocupar. Então, pode ser que eu não seja honesta em relação ao que eu estou sentindo, porque, poxa, o que a outra pessoa vai pensar de mim? Ou eu não sou honesta com o que eu estou sentindo, porque, ai, vai que ela se magoa. Ou eu não sou honesta em falar para as pessoas das dificuldades que eu estou passando, porque eu sei que elas vão ficar muito preocupadas comigo, então eu não conto. Na terapia, não é assim. A confidencialidade da psicoterapia aumenta a liberdade para falar de assuntos sem temer que outras pessoas também saibam. Porque na psicoterapia existe o sigilo, né? Um fundamento ético. Nós não vamos contar para ninguém o que é dito lá, o que a pessoa
diz lá, está protegido pelo sigilo profissional, né? O que é dito lá é dito para profissional e fica ali naquela relação profissional. Esses são os 2 livros que eu falei para vocês, o Escutar-nos, da Marina Castanheda, e o Palhaço e o Psicanalista, do Christian Dunker, que é psicanalista, e o Cláudio Tebas, que é palhaço. Aí o subtítulo, Como Escutar os Outros Pode Transformar Vidas. Esse foi o nosso segundo vídeo sobre a escuta. O nosso terceiro vídeo, eu vou colocar o próprio Christian Dunker falando, né, o link para o Christian Dunker falando dos desafios de escutar hoje, para que vocês possam conhecer também esse psicólogo que eu admiro muito e que tem um canal no YouTube que eu gosto demais, falando sobre psicologia e psicanálise. Então, agora em sequência, vamos ouvir o Christian falando da escuta. Ok?